Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz, dá um glória. Como está a pastora Edna aqui. Estou feliz de estar aqui nessa noite, né, irmãos? A sexto dia da campanha. E quem tem sentido que essa campanha tem sido diferente, irmãos? Algo está acontecendo sobrenatural no nosso meio, né? Porque todos os dias, desde o primeiro dia, o fogo está caindo aqui. Às vezes não dá nem vontade de ir embora, né? A gente fica aqui e quer sentir mais um pouquinho. E espero que seja assim até o 21º dia. E vai ser em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4. Amém, irmãos? E diz assim, lê até o versículo 6 só, irmãos. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos do rei Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Até aqui, irmãos, podem sentar. Essa palavra eu estava meditando, irmãos, livro de Juízes, e você pode ler o livro de Juízes inteiro, e ele sempre começa falando, depois da morte o povo de Deus se afastou. Então nós vemos quase a maioria de todos os capítulos aqui, sempre falando de quando um juiz morria, o povo se afastava de Deus. E basicamente, irmãos, naquela época, eles parece que levavam as coisas do Senhor por medo, porque tinha um juiz para olhar. Então, sempre que um juiz morria, eles dispersavam. Uns iam servir ao deus Baal, né? A Aserá, que eram as deusas daquela época. E isso, Deus se irava com isso daí. Porque eles não tinham um comprometimento com o Senhor, Pai e Filho. Eles tinham um comprometimento, eles, juiz e Deus. Então o que o juiz fazia, enquanto estava ali, ele estava obedecendo. Mas quando o juiz morria, rapidamente ele se afastava do Senhor. Por exemplo, como nós podemos ver hoje na liderança da igreja. O inimigo, ele sempre ataca a liderança, o cabeça, o pastor, o bispo, porque ele caindo, ele morrendo, a igreja se dispersa. Porque nem todos estão ligados em Cristo. Às vezes a maioria vem porque gosta do pastor, gosta do bispo, porque ele é bonito, ele é legal. E vem. Mas muitas vezes tem muitas pessoas que estão desligadas de Cristo. Às vezes vem por um motivo que não é Cristo. E quando você vem por um motivo que não é aquele, o único que é Cristo, as coisas começam a ficar difíceis na sua vida. Porque qualquer coisa vai te derrubar. Qualquer coisa vai te afastar de Deus. E naquela época não foi diferente. Eles se afastaram, começaram a servir deuses estranhos. E só para você saber, a maioria aqui já sabe, mas Baal é uma entidade que o satanista invoca até hoje, Baal. E ele era um deus, irmãos, que fazia sacrifício até de crianças naquela época. Então você vendo, tinha a Será, que era a deusa da fertilidade, que até o povo de Deus recorria a ela para ter uma gravidez. Tinha pessoas que não podiam engravidar e recorria àquela deusa, a Será, ao invés de recorrer ao Senhor. E isso Deus foi olhando e foi pesando. O Baal, as pessoas fazendo sacrifício a Baal para ter as colheitas boas, para poder colher os frutos. E quando Deus viu aquilo, Deus se irou. E Deus pesou a mão, Deus tirou a mão de Israel e deixou que eles fossem comandados por Jabim, o rei Jabim, onde tinha Císera, que era o comandante do exército.
E a Bíblia fala que eles eram perversos, eram maus. Eles tratavam o povo de Deus com crueldade, extrema crueldade. E se você estudar o que eles faziam, irmãos, o povo de Deus ele não foi levado cativo, como foi Daniel, né, como foi Jeremias. Eles não foram levados cativos, mas onde eles estavam o inimigo entrou. E o inimigo entrava a hora que ele queria ali. Eles plantavam, o inimigo vinha e saqueava. Eles levavam as donzelas, eles violentavam as mulheres, eles batiam nos velhos. E não tinha ninguém que tinha coragem de revidar, porque o exército de Jabim tinha 900 carros de fogo. Então não era só o povo de Deus que tinha medo de revidar aquele povo, porque eles eram mais fortes belicamente daquela época. Então nenhum outro reinado se atrevia a enfrentar Jabim. E a gente vê aqui que Deus levanta uma mulher naquela época, que é a única juíza que teve, mulher. A única, não teve outra. E Deus levanta ela naquela época, e Débora estava ali naquele meio, irmãos. Aí você começa a pensar, mas por que o povo se afastou e Débora não? Deus não levantou Débora por falta de homem, porque o homem era o que mais tinha em Israel. Deus levantou Débora porque ela não se afastou de Deus. E Deus viu em Débora um coração contrito, um coração que não se afastava de Deus por nada. Mas mesmo assim, ela estava junto com eles. Por quê? Porque ela pertencia àquele povo. Então ela viu o sofrimento, ela estava no meio do sofrimento. E muitas vezes nós nos questionamos por que nós passamos por apertos, por dificuldades. E a gente começa a se questionar. E a gente fala, Senhor, eu tenho andado fiel na Tua palavra. Eu tenho sido o melhor que eu posso ser na Tua palavra. Eu tenho obedecido, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas o mal tem me afligido. E você começa a se questionar por quê? Porque muitas vezes o marido, a esposa vai embora, o filho drogado, rebelde em casa, a mãe é crente, o pai é crente, está orando, está buscando, mas ele não se converte. Parece uma maldição na vida. E quando você olha na vida do teu próximo, você vê por que o ímpio ele está prosperando, o filho dele é bom, e o meu que sou crente ele é ruim, né? E você começa questionamentos contra Deus. Por quê? Por quê? E por quê? E todo mundo gostaria de ter uma resposta de Deus, o porquê. Por que a gente passa por essas situações? Eu, uns 10 anos atrás, mais ou menos, uns 10, 11 anos, eu estava na igreja. Eu já contei esse testemunho, vou falar um pedacinho. Estava na igreja, e eu saí da igreja, acabou o culto, eu passei na padaria, como sempre, comprei o pãozinho. Naquela época eu vinha só eu para a igreja. Eu comprei o pão, levei para casa e deixei em cima da mesa. Mas quando eu entrei, estava a minha família lá e estava um amigo nosso, que era amigo da família. Mas estava com a cara de velório lá. E eu me assustei quando eu olhei assim, falei, quem morreu, né? Ninguém sorria. Um chorando, outros tristes. E quando eu olhei aquilo ali, aquela pessoa que se dizia amigo da família, foi logo abrindo uma pasta para mim. Olha, vem aqui, vocês me devem isso, como é que vocês vão pagar? Vocês estão entendendo, irmãos? Você estava na igreja, você estava buscando ao Senhor, estava tudo bem na minha vida, financeiramente, no emprego, com Deus, com a família, estava tudo ok. Mas quando eu chego em casa, já tem uma situação me esperando, que eu não imaginaria. E quando eu vejo aquela situação, não tinha jeito. A dívida era muito grande. E não tinha sido eu que tinha feito. Mas eu estava no meio do problema. Eu não pedi para estar lá, mas eu estava lá. E ele veio pedir para mim. Dá vontade de falar, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Mas não, porque a família, aquela pessoa lá era um agiota. E uma pessoa da família pegou o dinheiro emprestado com a agiota, e era muito dinheiro, e não falou nada para ninguém. E quando acabou o dinheiro, não conseguiu pagar, e o agiota foi lá cobrar o dinheiro. Imagina. E eu fiquei olhando ali, sem reação nenhuma, sem saber o que falar, sem saber o que fazer,
E eu peguei simplesmente, fiquei quieto. E ele falou, olha, tá aqui o problema. Eu quero ver como vocês vão resolver. E ele falou assim, esse apartamento é meu, tudo que tem aqui é meu, e até o pão que eu tinha deixado em cima da mesa, ele foi embora, e ele voltou e pegou um pão, e falou, esse pão também é meu. O inimigo, ele não brinca, irmãos. O diabo, ele não brinca. Quando ele quer te humilhar, quando ele vem para te derrubar, ele vem para humilhar mesmo. Aqui como Jabim fazia, como Císera fazia com o povo de Deus, ele vinha para humilhar. Ele não vinha para passar a mão na cabeça. Ele queria saber de ver você caído e derrotado. E ali, ao invés de eu ir brigar com a pessoa que tinha feito aquilo, eu fui falar com ela. Sabe por que isso aconteceu? Porque você se afastou de Deus. E você deixou o inimigo entrar. Eu poderia ter chegado lá e brigado, falado, olha, você é isso, você não presta, você... Não. Deus me colocou ali, como Débora aqui, para aconselhar, para falar assim, sabe por que veio? Sabe por que Deus permite certas situações? Não foi por mim, mas para você voltar para Ele. Você deu as costas para Ele. E isso afetou toda a família. Irmãos, quando você se vai para um agiota, não sei porque Deus mandou eu falar isso aqui, mas tem muita gente que acha que a solução muitas vezes é pegar um dinheiro emprestado com a agiota. Ah, amanhã eu pago os juros, eu pago, eu trabalho e pago. Só que um agiota, ele nunca vai emprestar um dinheiro para você por causa dos juros. Ele não quer os teus juros, ele quer o que você tem. Ele sempre vai perguntar, o que você tem em troca? O que você tem de garantia? É um carro? É uma casa? Se você chegar lá sem nada, você também sai sem nada. Então, ele nunca vai te emprestar um dinheiro para você sair ali feliz, bonitinho, para pagar juros, irmão. Se você pensa em fazer isso, se tem alguém aqui nessa noite que olha, porque muitas vezes, em muitas situações de aperto, a gente recorre sim. A gente pensa, o que é que eu vou fazer? Ou minha empresa está falindo, que nem aconteceu na minha família. Às vezes minha empresa está falindo, eu quero abrir um negócio. Olha, mas tem uma pessoa ali que empresta. Só que aquele dinheiro que ele vai te emprestar é um dinheiro maldito. Porque muitas vezes vem do sofrimento de alguém, aquele dinheiro. Vem de uma casa tomada, vem de um carro tomado, vem de alguém que foi sequestrado, vem de alguém que foi morto por causa daquele dinheiro. E você pega aquele dinheiro e aquilo se torna maldição na sua vida. O que você acha que vai pagar, o diabo jogou o laço e ele fala assim, olha, eu duvido que ele pague. Por mais que você pense, eu posso pagar, eu posso trabalhar, você não vai conseguir porque o diabo está ali. Você já entrou na brecha. E quando você quer sair daquela situação, você não consegue mais. Aí é onde vem o diabo e vem não só em você. Porque quando você pega um dinheiro desse, você não pega só você. Você pega você, sua família, seus filhos, vai todo mundo. Você acha, eu peguei emprestado? Não. O agiota, se você morrer, ele vai cobrar a tua mulher. Ele vai cobrar o teu filho. Se não tiver filho, se tiver mulher, ele vai cobrar a tua mãe, vai cobrar o teu pai. Ele vai cobrar a geração que estiver perto de você. Mas ele vai cobrar. Por isso, muitas vezes, irmãos, a gente tem que ter discernimento do Senhor, o que nós podemos fazer da nossa vida. Você está com dificuldade? Ora a Deus, oferta a Deus, faz um propósito a Deus, porque no meio desse propósito, Deus pode te tirar de qualquer situação. Se você fizer um propósito, garanto, eu posso perguntar para qualquer um que for aqui, que já deu uma oferta de amor, que já fez um propósito com Deus, se não teve retorno. Se não tiver, eu dou do meu bolso. Pode falar, não tive, eu dou do meu bolso, porque não tem ninguém aqui. Todos, exatamente todos que passaram por essa situação de ofertar, de fazer propósito, tiveram resposta. E continuam tendo resposta de Deus. E muitas vezes você vê aquele Salmo 30, versículo 5, que fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Você liga um rádio, liga uma televisão, ou um amigo que te fala, olha, você está sofrendo, um choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E você toma aquilo, você está tão desesperado,
que você pega aquilo para você e você fala, amanhã vai acabar. Só que quando chega o amanhã, a dívida está lá. A dor está ali, o problema continua ali, e ele não foi embora da tua vida. E você começa a se frustrar com Deus. Você fala, mas eu ouvi aquela palavra que falou que hoje eu ia estar bem, mas parece que eu estou pior. E eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, se você está passando por uma situação difícil, Deus vai te tirar dessa situação. Desde que você vem aqui no versículo 3, que fala que o povo clamou a Deus. O povo se arrependeu do que tinha feito. E ele se voltou para Deus. E quando Deus vê um coração contrito, quando Deus vê alguém arrependido, ele jamais vai falar não para você. Porque o que Deus espera de nós é arrependimento. É se arrepender dos pecados, é voltar, é andar no caminho. Deus esperava sempre de Israel a mesma coisa. Não foi uma vez, foi várias vezes. O juiz morria, eles voltavam para os deuses deles. Aí Deus mandava um juiz, eles se consertavam, o juiz morria, eles voltavam de novo. E isso começou a ser uma coisa constante no meio deles. Eu garanto para você, irmãos, se você voltar para Deus, se você se consertar com Deus, se arrepender, não é só pecado. É coisas que Deus fala para você não fazer e você faz. Eu acabei de explicar um exemplo. Não pegar um dinheiro maldito, você vai lá e pega. Aquilo não é para você. Maior é Deus para te dar do que o diabo para tomar de você, irmãos. Peça para Deus. E eu vejo aqui, quem lê Bíblia, você é acostumado, você vê todas as passagens aqui, ao que Deus fez na vida de cada um que estava sofrendo. Você ali vê José. José estava com o pai dele no conforto, bem tratado. Pelos próprios irmãos, ele foi levado para um buraco, para a cova. Do buraco, ele foi para uma prisão. Mas da prisão, Deus colocou ele como governador do Egito. Você vê Ananias, Misael, Azarias, da fornalha de fogo, eles prosperaram na Babilônia. Você vê Daniel levado preso cativo, de lá, cova dos leões para ser morto, e da cova, governador da Babilônia. Jó, você vê Jó, morrendo, podre em vida, cheio de úlceras, perdeu a família, perdeu tudo que ele tinha. Tudo levava a Jó a largar Deus, falar, eu não acredito mais nesse Deus. Por que eu faço tudo certo e acontece tudo de errado comigo? Porque só comigo. Jó poderia falar não a Deus, mas Jó não negou a Deus. E Jó foi restituído de tudo que ele tinha. E se você for ler a Bíblia, você vai ver passagens e passagens, você vai ver textos e mais textos de pessoas que sofriam e Deus colocou em lugares altos. Porque todo aquele que passou o que ninguém passou, irmãos, chegou em lugar onde ninguém chegou. Ninguém aqui chegou no lugar onde essas pessoas chegaram, que eu estou falando. Só que eu não estou te prometendo aqui que depois do teu sofrimento, você vai ser um presidente, você vai ser um governador, pode até ser, quem sabe. Deus pode fazer. Não estou te prometendo, Deus não te promete isso, mas Ele promete que no meio do teu sofrimento, Ele vai te colocar em lugares altos. Porque aquele que te vê vai dizer como que ele chegou lá, como que ele saiu dessa situação. Eu vi ele caído, eu vi ele prostrado de cabeça baixa, o inimigo ria dele e agora ele está feliz. O que aconteceu? Ele ganhou na Mega Sena, ganhou, o que ele ganhou? E Deus começa a mostrar: família restaurada, vida restaurada, altar com Deus restaurado. E as pessoas vão começar a passar a olhar e falar assim: eu creio nesse Deus que ele serve, porque a mudança eu vejo com meus olhos. Amém, irmãos? Voltando aqui para o texto, Débora era profetisa, e fala que ela, debaixo da tamareira, alguns textos falam palmeira, ela atendia as solicitações do povo, os questionamentos deles, porque ela era juíza.
Então, qualquer problema que tinha no meio do povo, alguém me emprestou um carneiro e quer me devolver uma galinha, sabe? Ia falar com Débora. Qualquer coisa que acontecia no meio do povo era com Débora. Por quê? Porque eles viam em Débora a unção de Deus em Débora. Eles viam a presença de Deus em Débora. Então eles obedeciam o que Débora passava para eles. E a palavra fala ali que ela não só falava para eles questões assim, como ela falava, volta para Deus. Você sabe por que a gente está nesse sofrimento? Você sabe por que a gente está nesse meio? Você sabe por que eles entram aqui, saqueia? Porque a gente apanha? Porque a gente está nessa situação? Porque vocês largaram a Deus. E Débora incentivava o povo a voltar para Deus. Débora fala aqui no capítulo 5, que em Israel ninguém, não tinha um escudo, não tinha uma espada que pudesse lutar para sair daquela situação. Mas ela se levanta como mãe de Israel. Ela se levanta ali para incentivar, para falar de Deus. Volta que Deus vai dar a solução. E a palavra fala que Débora manda chamar Baraque, versículo 6, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali. E ela lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Débora chama aquele homem ali, irmãos, que estava caído, e fala assim, olha, reúna 10.000 homens, porque Deus vai dar vitória nas tuas mãos. Só que Baraque, no versículo 6, ele fala para ela, se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Muitos falam que Baraque ali ficou medroso, mas na verdade, ele estava vendo em Débora a unção de Deus nela, porque em nenhum momento aqui ele fala para Débora pegar numa espada, ele não fala para ela ir na frente dele lutar, porque ela é corajosa. Ele fala, se você estiver comigo, eu vou, se você não for, eu sei que pode ser que Deus não esteja, porque nem ele devia estar tão certo com Deus, mas pela presença de Débora, ele falou assim, eu vou. E ela responde para ele, está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Presta atenção nesse versículo, irmãos, versículo 11. Ora, o queneu Hebre, que havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim, ao rio Quizon. Quando Sísera ouve falar que Baraque juntou 10.000 homens contra ele, ele falou assim, quem é esse cara, meu? Esse cara não tem uma espada para lutar? Eu tenho 900 carros de guerra. Irmãos, 900 carros de guerra naquela época, de carros de ferro, era equivalente hoje a um tanque de guerra, porque era o blindado deles. E não sei se vocês já assistiram o filme, aquelas carruagens que tinha lâminas nas rodas. Então quando eles passavam, eles triturando tudo, quem estivesse na frente perdia a perna, perdia tudo. E eles tinham 900 carros daquele, fora o exército que eles tinham. E quando Sísera vê que aquele homem ousou a se levantar contra ele, ele fala, reúne os 900 carros de guerra, todos soldados, porque agora nós vamos pegar esse cara, meu. Agora não vai prestar, agora não fica um. E Sísera vai. Eu posso ouvir até as rodas das carruagens como vieram, fumaçando, levantando poeira para pegar. E Baraque estava ali no monte Tabor, olhando o vale. E Débora chega para ele e diz, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente.
Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o exército a fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio da espada. Não sobrou um só homem. Aquele que se levantou contra Deus, irmãos, veja bem, o povo tinha se arrependido. Deus deu a ordem que ia tirar o povo daquela situação. Uma atitude levou a outra. A reconciliação do homem levou à providência de Deus. E Deus destruiu todo aquele exército. Aqui não fala que Baraque destruiu. O Senhor colocou confusão no meio daqueles carros, que eu acho que começou a largar a roda dos carros de ferro deles, tão falado, tão temido, e cai uma roda aqui, cai uma lâmina ali, um carro bate no outro, e eles não se entendiam. E quando os 10.000 foram contra eles, irmãos, os 10.000, eu imagino Débora ali em cima do Monte Tabor, com as mãos levantadas e clamando o Senhor por eles, e Deus dando a vitória no meio deles. Deus começou a dar a vitória, tanto que eles correram. Aqueles carros de guerra que vieram para matar, voltaram e correram. Só que Baraque foi atrás deles, de um por um, e exterminou um por um. A palavra fala que o inimigo pode se levantar contra ti por um caminho, mas por 7 ele voltará. Por 7 ele vai voltar, irmãos. Você viu os inimigos voltando ali? Eles deviam ter pegado vários caminhos, porque a palavra de Deus é clara. Se por um caminho ele vier contra você, por 7 ele fugirá de vós. Lá no Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Você crê nessa palavra? Toda arma preparada contra ti, forjada, não vai prosperar. Aquele teu vizinho invejoso, aquela pessoa no teu trabalho que está tentando te derrubar, que tenta fazer um mal para você, aquele inimigo que falou, vou pegar ele na esquina, hoje eu vou matar ele, hoje eu vou pegar o filho dele, não vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Se você quer nessa palavra, dá um glória a Deus, irmãos. Glorifica o nome do Senhor, aleluias. Deus é tremendo, irmãos. No versículo 17, fala que Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Lembra do versículo 11, quando fala do Queneu? A gente não entende porque colocou esse versículo no meio, mas quando a gente vai lá, a gente vai começar a entender. E fala que Sísera, porém, fugiu a pé à tenda de Jael, mulher do Queneu Eber, pois havia paz entre Jabim e o rei de Azor, e o clã do Queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, não tenha medo, meu senhor. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. E ele disse para ela: eu estou com sede, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda, e se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele exausto dormia, num sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Aí você fala: meu Deus, nossa, que palavra, como maldosa, né? Que mulher
né? O pessoal falando, mas Deus é assim, Deus não é amor. Irmãos, aquela época era outra situação. O povo vivia em guerra. O povo se guerreavam, né? E Deus, a vitória que Deus dava era sempre assim, era fio de espada. Se levantava contra o povo de Deus, descia na espada também. E Deus mandou ali, irmãos. E você vê que Jael, que não tinha nada a ver aqui com Débora, que não estava na batalha, que não levantou uma arma, a promessa que Deus falou para Baraque, o que Deus falou para Baraque se cumpriu. A honra não foi dada para ele, mas foi dada para Jael. Sísera achou que por elas, o povo dela está aliado com Jabim, ele encontrou um refúgio ali. Só que quando ele entra, ele não sabe que já é uma crente também. Jael via o sofrimento que ele causava no povo de Deus. E Jael ali acabou com o problema. Ela crava a estaca com o martelo na cabeça dele e deixa ele ali prostrado no chão. E se você for ali ver em João 10, fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Se você vai lá em Salmo 24, você vê que o salmista fala, se não fora o Senhor, o inimigo nos teria engolido vivos. Para você ver a fúria que era de Satanás com o povo. E até hoje é assim. Ele mata, ele humilha, ele faz o que ele puder fazer. Ele não tem dó, não tem piedade de ninguém. E hoje a guerra que nós enfrentamos não é mais essa guerra. Deus jamais vai falar para você pegar um martelo e bater na cabeça de alguém. Hoje não é assim que funciona. Deus vai falar para você orar, para você se prostrar, para você se consagrar, porque aquele que está te perseguindo, Deus vai dar um jeito. Eu não sei que jeito, mas ele vai correr de você, irmãos. Ele vai correr. E fala que Baraque passou a procura de Sísera. E Jael saiu ao encontro e disse, venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então eles avançaram, dali eles avançaram, perseguiram e mataram, e Jabim foi subjugado. Aquele que subjugava, aquele que se achava que tinha um exército poderoso para exterminar o povo de Deus, foi exterminado. E com Deus é assim, com Deus ninguém brinca. Aquele que pensa que nós somos fracos, que a igreja do Senhor é fraca, que a igreja do Senhor não tem um líder, o nosso líder, irmãos, é nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e com ele não tem carro de ferro, não tem míssil, não tem bomba atômica que pare o agir dele em nossas vidas. Quando ele quer te tirar de uma situação, não tem quem possa parar, porque ele tira, ele exalta e ele consagra. E ali não foi só Jael que recebeu a vitória. O Baraque, ele recebeu a vitória, Débora recebeu a vitória, Jael recebeu a vitória, e o nome do Senhor foi glorificado. Todos ali foram exaltados. E você, irmãos, você está fazendo uma campanha, vejam bem isso daqui. Jael não tinha nada a ver aqui para estar nesse versículo. Ela estava longe, afastada. E mesmo assim é com você. Para pensar. Você pega o nome do teu filho, do teu marido, do teu amigo, do teu parente, põe na lista. Você ouve o profeta falando para fazer. Vá, faça, escreva, traga. E você faz. Você tem a espada de Baraque nas mãos para lutar. Veja, com olhos espirituais, você tem a espada para lutar pelo que você está pedindo. E você obedece e põe.
E quando você vai ver, no meio dos teus parentes, vai ter um Jael lá, que vai falar assim: olha, eu estava desempregado, e as portas se abriram do nada para mim. Eu estava enfermo, eu fui curado. E vai chegar para você para falar assim: o que aconteceu? Olha, as coisas estavam indo mal, agora está indo bem. Ele não sabe, mas você sabe o que está acontecendo. Você sabe o que você fez. Você sabe o que você trouxe, o que você intercedeu. Então, a estaca do Senhor, o martelo foi colocado na mão do teu filho, na mão do teu parente. Vai ser colocado na mão daquele que você teve fé para orar. Aquele que você teve fé para pedir que Deus mude a situação dele. Aquele que está desviado, que você fala: eu quero na casa do Senhor. Está aqui a resposta, está aqui a resposta. Deus vai fazer por você. Deus vai fazer por cada um de nós, irmãos. Basta nós crermos no que o Senhor está falando. Basta nós obedecermos o que os profetas, o que os sacerdotes falam. Isso aqui não é uma brincadeira, irmãos. A gente não está vindo aqui 21 dias para simplesmente cantar, ouvir uma palavra e ir embora e amanhã ser o mesmo dia. Se você crer dessa maneira, a campanha está perdida. 21 dias não vai ser suficiente para você. Mas se você crer, pode ser no 6º dia, pode ser no 7º, no 8º, você vai estar com a sua bênção na sua mão. Deus vai descer do céu a vitória nas suas mãos. Você crê nessa palavra? Então glorifica ao Senhor. Já estou acabando aqui, irmãos. Só para encerrar, para vocês entenderem, eu queria fazer uma ilustração. Vou pegar o meu amigo Thales ali. Ele é bonzinho, ele não vai ficar nervoso. Eu vou pegar ele aqui. Olhe pelos olhos espirituais, irmãos. Está o Thales, mais um amigo dele, na floresta. Aí está com aquelas redinhas, caçando borboleta. Porque ele não gosta de arma, ele não vai caçar animais. Então ele está com a redinha, caçando borboleta, ele é um amigo. E de repente, o amigo dele cai no buraco. E o Thales estava muito afoito. Ele vê que o buraco não é tão fundo, é mais ou menos na altura dessa Bíblia. O amigo dele está lá todo ralado, quebrado. E ele fala: eu vou pular lá para ver o que aconteceu. E ele pula dentro do buraco. Tava só os dois. O que vai acontecer com os dois? Vai morrer. Mas se o Thales está lá com a redinha, passa tempo, caçando borboleta, está atento, o amigo dele cai no buraco e começa a pedir socorro, aí ele usa a experiência que Cristo deu para ele. Ele usa o discernimento. E ele olha aquele buraco, ele fala: ei, amigo, tá doendo? E ele tá. Faz aquele eco. Tá quebrado? Tô. Tá doendo muito. Tá bom, mas espera aí que eu vou chamar ajuda. E o Thales não entra naquele buraco. Ele pega, volta para a cidade, vai buscar o bombeiro, seja lá quem for, e ele chega ali com um monte de gente, com corda, escada, e ele fala: viemos te tirar daqui. E ele tira aquela pessoa do buraco, trata as feridas, e logo eles estão lá caçando borboleta de novo. Só que dessa vez eles vão estar mais atentos com o buraco. E isso, irmãos, é o lado espiritual nosso. Quando a gente vê uma pessoa falando: tô saindo da igreja, tchau, vou embora porque não sei o que eu estou buscando aqui. Aí a outra pessoa olha e fala assim: olha, eu acho que ele está vendo alguma coisa que eu não via. Mas realmente, hein, essa igreja está meio parada. Sendo que ele está parado. E ele começa a falar assim: olha, eu vou para outra igreja. E o diabo começa a pôr na cabeça dele. Então veja, um buraco levou o outro. Leva o outro. Agora quando ele vê a pessoa saindo, e ele fala assim: olha, o sangue de Jesus tem poder.
eu sei quem está trabalhando nesse meio para te desanimar. Eu sei quem está trabalhando para te destruir. O inimigo não quer simplesmente que você mude de igreja. Ele quer te afastar de Deus. Porque ele quer pôr na sua cabeça, você não vai ficar pulando de uma igreja e vai se dar bem lá. Ele vai te mandar para aquela, daquela vai te mandar para outra, da outra te manda para outra, até você se esfriar de uma forma com Deus que nenhuma palavra pode te tirar daquele buraco mais. O mundo espiritual é assim, irmãos. Quando a gente está no caminho do Senhor, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se o teu irmão está chateado de um lado, está desanimado, na esquerda, na direita, ore por ele. Fale com ele e fale, isso não é de Deus. Desânimo na casa do Senhor não veio dele. O único que está trabalhando no meio desse desânimo é Satanás. Porque o único objetivo dele é ver você fora daqui. Porque você fora daqui é uma ovelha fácil para o lobo. Ele faz o que quiser com você. Ele bagunça a tua vida de um jeito, irmãos, que se não tiver a corda do Espírito Santo para jogar para você, você não sai e você pode até acabar morrendo ali naquele buraco. Então, prestem atenção. Olha o mundo espiritual que está à nossa volta, irmãos. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é legal. Amanhã é sabadão, sextou. Não é simplesmente sextou. Hoje o inferno está reunido. Você vai nas portas do cemitério, é trabalho. Você vai na cachoeira uma hora dessa, está lotado. Você vai nos centros, está lotado. E não é para buscar bens materiais para eles, não. É para destruir muitas vidas por aí. É para destruir a tua vida. Mas você fala assim, presbítero, mas eu não conheço ninguém que mexe com isso. Você não precisa conhecer, o diabo te conhece. Não precisa conhecer. Da mesma forma que Deus põe no teu coração para orar por ele, para orar por aquele, o inimigo põe no coração daquele para fazer uma maldade com você, para pôr um laço na tua família. O diabo, ele não brinca de ser diabo, irmãos. Ele não brinca, ele espera uma brecha. E se você não estiver atento, você cai. E pode não voltar. Então ore. Faça essa campanha com intuito. Faça essa campanha de uma forma que você fale, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero algo diferente. Eu quero o batismo do Espírito Santo, como o bispo falou. Eu quero ser uma pessoa renovada. Chega do mesmo, chega da mesmice. Eu sei que eu posso muito mais. E Deus te capacita para você ser mais. Para você levar a palavra dEle, como Débora levou. O que Deus quer de você é o que Deus fez com Débora. Ela tinha 1000 motivos para falar não, para se esfriar também e largar, mas ela estava ali por um propósito. Então toda dor, aquilo que eu falei no começo, a resposta é essa. Toda dor, todo sofrimento tem um propósito. Se você está passando dificuldade, é porque Deus está com um propósito e você não está enxergando. Você está enxergando de outra forma. Você acha que Deus é carrasco, que Deus não olha para você, que Deus só olha para o outro, que Deus só vai dar para o outro. Não. Deus quer que você se aproxime dEle, e através de você vidas serão salvas. Vidas serão restauradas através de você. Não é só a gente aqui que prega, irmãos. Não é só o púlpito que salva. É na tua empresa, é na tua área de influência, é no meio da tua família. Às vezes você fala, por que só eu vou para a igreja? Mas lá na sua casa tem 2, tem 3, tem 4. No meio da tua família tem um monte que está precisando ouvir. Falar, se reconcilia, volta para o Senhor. Se você voltar, Deus vai fazer a diferença na tua vida. Deus vai te transformar. Tem uma solução para você, tem jeito. E Deus fará. Você crê nessa palavra, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Tenho muito mais do que falar. É só você entender e meditar no que foi falado nessa noite. Deus me deu essa palavra, irmãos. Eu sofri a semana inteira, porque eu não tinha texto. Deus não me deixou dormir. Não me deixou, mas amém. Eu não dormia, eu não comia. Eu não sei. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? E Deus começou a dar pedaço por pedaço. Eu quero que você fale isso. Eu vou te entregar isso. Porque tem gente precisando. Você acha que não tem? Mas tem. Tem gente hoje aqui precisando de reconciliamento.
Tem gente que está há muito tempo aqui, mas está frio. E nada acontece e ele questiona Deus. Deus é culpado, Deus não é culpado das nossas aflições. Deus, ele te dá o escape, mas você que tem que estender a mão para ele. Deus te dá a mão. Se você não pegar a corda, você fica. Então nessa noite, irmãos, pega a corda do Senhor. Pega a corda do Espírito Santo na tua vida e saia desse buraco. Tá ralado? Tá, mas Deus vai curar. Deus vai passar o remédio do Espírito Santo, que você vai começar a glorificar, e você vai falar: Deus, como é que pode? Eu estava tão fraco, eu estava desanimado, mas o fogo está queimando dentro de mim, eu não consigo ficar sem orar, eu não consigo ficar sem ouvir a palavra, eu não consigo mais ficar sem louvar, eu não consigo mais ficar sem a presença do Espírito Santo. E Deus vai fazer com você, irmãos, basta você crer. Jael está aguardando. Jael não está aqui, mas ele está aguardando a estaca, que Deus vai pôr na mão dele. E você vai contar o testemunho aqui. Você não vai entender o que aconteceu, mas você vai testemunhar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? As palmas louvam ao Senhor. Eu gostaria de chamar a Bia para cantar um hino, pode? Senhor, irmãos.
atividades. Vamos avançar. Ficamos de pé, irmãos. Vamos fazer o ato profético desta palavra nesta noite. Declarando e confiando, hein, irmãos? Amém? Glória a Deus. Sexto dia. O inimigo não brinca. Ele quer me humilhar. Mas não me afastarei, porque Ele vai me ajudar. O meu Deus vai me ajudar. Preciso ter discernimento para fazer um propósito com Deus, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus vai me tirar dessa situação difícil, porque Ele conhece o meu coração contrito. Não negarei ao Senhor, Ele me restituirá tudo que perdi. Sei que no meio desse sofrimento Deus me colocará em lugares altos. O inimigo pode se levantar contra mim por um caminho, mas por 7 ele voltará. Não temerei, pois o Senhor está comigo. Toda arma forjada contra mim não prosperará. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu tenho a espada de Baraque nas mãos. Eu verei as vitórias da minha família, pois estou incumbido de interceder por ela. Deus vai fazer em cada um de nós tudo que o profeta falar. Não olharei nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus está comigo. A corda do Espírito Santo está me socorrendo. Estarei atento e não cairei. Receberei mais de Deus, me aproximarei mais de Deus e ganharei muitas almas ao Senhor. Glória, glória.
Glória a Jesus, aleluia. Venham para frente, irmãos, venham receber a oração, venha receber a graça.